Olá, irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Bem-vindos a este ensino do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5. O capítulo 5 está retratando para nós a comunidade dos primeiros cristãos, como que eles viviam em comunidade. E para a gente se situar melhor, vamos entender o que é comunidade. É um grupo de pessoas que vivem unidas por interesses comuns. E o que eram os interesses que essas pessoas tinham, o que as mantinha unidas? Estavam unidos pela fé em Jesus Cristo, acolhiam a doutrina pregada pelos apóstolos, eram batizados e passavam a fazer parte da comunidade dos primeiros cristãos. Era a igreja primitiva nascendo. Na verdade, eles nem eram chamados de cristãos. Eles eram conhecidos como seguidores do Nazareno. E aqui, no capítulo 5, esse primeiro título para nós se chama Astúcia de Ananias e de Safira. Um casal que entra para a comunidade dos cristãos e começa a querer enganá-los. Mentem para os apóstolos. Eles venderam uma terra que eles possuíam e mentiram sobre o valor da venda, dando uma parte para os apóstolos e retendo para eles uma outra parte. Aqui voltando um pouquinho, lá em Atos, no capítulo 2, que vocês já viram, vai dizer que aquela comunidade vivia unida e tinha tudo em comum. E vai dizer também no capítulo 4, que ninguém dizia que eram suas as coisas que possuíam, porque eles partilhavam tudo. Então o casal quis partilhar o dinheiro da venda do terreno, mas enganou. E porque eles enganaram, Pedro, percebendo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e os apóstolos eram guiados pelo Espírito Santo, então nesse capítulo 5, no versículo 3, Pedro vai dizer para Ananias: Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e enganasses acerca do valor do campo? Irmãos, um cristão autêntico não vive da mentira. Quem quer seguir a Jesus deve renunciar a todo pecado que nos afasta de Deus e que nos leva muitas vezes à morte espiritual e também à morte física, como vocês lendo neste capítulo, nesta continuidade do capítulo 5, vocês vão perceber que é isso que acontece com esse casal. Eles enganam e morrem. Então aqui nós aprendemos que a verdade é algo essencial na vida do cristão. Depois um segundo subtítulo, Pregação e Milagres dos Apóstolos. Se nos primeiros versículos do capítulo 5 falam para nós da importância de se viver a verdade, agora vamos ver a maravilha de se viver pela fé. E o que é fé? Fé é firmeza, fé é confiança em Deus. No livro de Hebreus vai dizer que fé é acreditar naquilo que não se vê. Em meio aos acontecimentos da vida, somos chamados a perceber Deus realizando curas e milagres no meio do seu povo pela fé em Jesus Cristo. No versículo 14 vai dizer para nós: cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor. A aceitação da palavra proclamada provoca as graças, a realização dos milagres. É preciso ouvir, acolher e viver a palavra de Deus. Aqui também vai dizer para nós que a sombra de Pedro cobria os enfermos. Eles eram colocados na rua, deitados, de modo que quando Pedro passasse, a sombra dele curasse aquelas pessoas doentes. Esta sombra de Pedro que cura é o poder do Espírito Santo que alcança aquele que crê. Por isso a importância da fé. Os milagres iam acontecendo à medida que a palavra era proclamada e as pessoas acreditavam. Quando temos fé no Senhor, experimentamos em nossa vida curas, milagres e prodígios.
próximo título aqui no capítulo 5, subtítulo, na verdade, que é para facilitar o ensino, é Segunda Prisão dos Apóstolos. No capítulo 4 de Atos, vocês já viram que os apóstolos já tinham sido presos uma primeira vez. Agora, novamente, eles estão evangelizando e os invejosos de plantão estão incomodados. A seita dos saduceus acreditava na reencarnação e os apóstolos pregavam a ressurreição. Essa doutrina diferente incomodava os sumos sacerdotes, incomodava os saduceus, que não gostavam e queriam arrumar um jeito de tirar os apóstolos de cena, já que aquela doutrina não era aceita por eles. Então resolveram prendê-los novamente para silenciar os apóstolos. Só que mesmo estando presos, eles não se intimidaram, não arrefeceram na fé e foram libertos pelas mãos do anjo que o Senhor enviou. Aqui o ponto central é a obediência a Deus. No versículo 20 é narrado o anjo falando após ter soltado os apóstolos. Ele vai dizer para os apóstolos: Ide, apresentai-vos no templo e pregai ao povo as palavras desta vida. E Pedro vai dizer no versículo 29b para aqueles que o prenderam: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Mas os sumos sacerdotes e os anciãos, na verdade, eles estão com medo deles e querem matá-los. Temem que os ensinamentos pregados por eles, aquela doutrina que é ensinada, influenciassem mais pessoas e novos adeptos fossem aumentando a comunidade dos cristãos. Eles não entendiam como que os apóstolos conseguiram sair da prisão, já que eles já tinham sido proibidos de falar no nome de Jesus. Quem obedece a Deus não precisa ter medo. O medo paralisa. O medo torna as pessoas inseguras. E por causa do medo, elas têm atitudes, às vezes, insanas e muito prejudiciais. Continuando para finalizar o capítulo 5, o próximo subtítulo é a libertação dos apóstolos a conselho de Gamaliel. Os apóstolos então estavam presos e as questões de justiça eram decididas por um grande conselho. Esse grande conselho era a Corte Suprema da lei judaica, com a missão de administrar a justiça, interpretando e aplicando a lei de Moisés. Representavam o povo judeu perante a autoridade romana, mas eles não podiam condenar ninguém à morte. Queriam matar Jesus, mas eles não tinham esse poder. Então Gamaliel, que era um membro do grande conselho e homem temente a Deus, vendo as atitudes das lideranças que eram arbitrárias, orienta esse pessoal do qual ele fazia parte, desse grande conselho, a terem prudência para que não matassem os apóstolos. E nós vamos ver isso no versículo 38, onde Gamaliel vai dizer: agora, pois, eu vos aconselho, não vos metais com esses homens. Esses homens eram os apóstolos, Deixai-os. Se o seu projeto provém dos homens, por si mesmo se destruirá. Mas se ele provém de Deus, não podereis desfazê-lo. Vós vos arriscaríeis a entrar em luta contra o próprio Deus. Olha a sabedoria desse conselho. Caminhar na justiça faz parte do projeto de Deus. Ele quer nos formar nos ensinamentos de Jesus, para que sejamos renovados espiritualmente, para que sejamos pessoas novas, homens novos, mulheres novas. Precisamos abraçar a salvação que já alcançamos e vivê-la na verdade, na fé, na obediência, na justiça e no amor, que são esses ensinamentos de como viver bem em comunidade, que o capítulo 5 nos dá. Vinde, Espírito Santo, enche-nos com tua verdade, justiça e amor, e renovaremos o mundo. Amém. Fique na paz e até o próximo ensino do capítulo 6. Deus abençoe.